Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos aqueles que acompanham aqui os nossos vídeos no canal do IESE, que acompanham lá o nosso YouTube, o Face. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, em mais uma sexta, no nosso Reflexão IESE, nós vamos tratar de mais um capítulo do livro do Augusto Cury, que é o livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Nós já temos conversado a respeito dele em algumas sextas-feiras. Nós já tratamos do capítulo 1 e do capítulo 2. Hoje, nesses poucos minutinhos aqui, nós vamos trabalhar o capítulo 3. Nesse capítulo 3, ele vai tratar das diferenças entre o eu maduro e o eu imaturo. Então ele vai começar a expor aí algumas dos fundamentos, do pensamento dele, que também a gente vai encontrar depois em outros livros da obra do Augusto Cury. Ele vai começar a falar a respeito da memória, dos tipos de memória, das janelas Killer, tudo aquilo que a gente encontra também em outros livros dele. Tá? Então, é um capítulo assim que começa a dar esses fundamentos. Nesse caso, ele vai falar, em primeiro lugar, da formação do eu. Então, ele fala que esse eu precisa ser o gestor das nossas emoções. Então, ele tem livros trabalhando especificamente com isso. Por que ele vai começar a trabalhar isso nesse capítulo 3 desse livro que nós estamos vendo? Exatamente porque não tem como eu ser uma mãe melhor, um pai melhor, ou até mesmo um professor melhor, se em primeiro lugar eu não me dispuser a essa mudança, não começar a olhar para dentro. Então esse é um ponto-chave. Como é que eu vou formar uma personalidade? Eu estou ali participando da formação da personalidade dessa criança que está ali, que é meu educando, mas ao mesmo tempo eu não olho para a minha própria personalidade, para as minhas próprias janelas aí, que ele chama de janelas Killer ou janela Light. Então nós vamos ver um pouco disso hoje, certo? De uma maneira assim, muito resumida, até porque e muito baseada no livro, porque o meu olhar a respeito desse livro é um olhar de uma professora. Eu não tenho formação em psicologia nenhuma. Então, o meu olhar é um olhar de professora e mãe. Tá? Então, nós vamos aqui reproduzir algumas dessas falas dele que nos fazem refletir um pouco acerca da nossa atuação como professor, como pai, como mãe. Então, ele fala da existência de dois tipos de eu, o eu maduro e o eu imaturo. Esse eu maduro é aquela personalidade formada que não tem medo de mapear os erros, de se autoconfrontar. É aquela pessoa que não tem uma ideia estática, é aquela pessoa que constantemente revê as suas ideias, se reinventa perante as crises, aquele ser que para ele as perdas são mestras, são professoras que vão ensinar muitas coisas. O sofrimento, a mesma coisa, o sofrimento é aquele que ensina, é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de personalidade que tem o prazer em promover as pessoas, as outras pessoas. É altruísta, é resiliente, é generoso, enfim. Mais ou menos nesse sentido que ele faz essa diferenciação entre o eu maduro e aí depois disso ele fala do eu imaturo. Ele traz aí 1000 características de cada uma dessa construção mesmo, dessa personalidade. Esse eu imaturo seria aquele eu, segundo Augusto Cury, mal formado, fragmentado, que é aquele ser que detesta ser criticado, que tem dificuldade de olhar para si mesmo, que é rápido em julgar as pessoas, as situações, é lento em compreender.
É aquele que pouco pensa, né, e fala já em seguida, age rapidamente, né, sem pensar. Normalmente se nutre daquelas verdades absolutas, tudo sabe, né, nada é novo, nada pode ter sido revisto. Também outra característica desse eu imaturo é a questão do lidar com as dificuldades, lidar com as perdas, né? Então, normalmente, ele fala muito das suas dores, descreve como se fosse uma falta de sorte, né? Culpa muito as outras pessoas pelos seus problemas, pelas suas desgraças particulares, né? É muito rápido em reagir, né? Não pensa muito. É muito ansioso, inflexível, quer tudo rapidamente, né? Mais ou menos nesse sentido que ele faz essa diferenciação. Então, ele vai falar nesse capítulo 3 em busca da construção desse eu maduro. Como é que a gente pode pensar essa construção desde muito pequenos e também como a gente pode pensar em se reconstruir tendo esses conhecimentos como base. E então, ele vai falar para a gente, né, as bases aí do pensamento dele, que é a teoria da inteligência multifocal. Então, em primeiro lugar, ele fala que essa teoria, ela não confronta nenhuma outra, que na verdade, na visão dele, ela vai complementar outras ideias, outras teorias. E para ele, nós temos aí 3 grandes áreas de memória. Então, nós temos a memória genética, a memória de uso contínuo e a memória existencial. Essas duas, a memória de uso contínuo e a memória existencial, elas são formadas a partir de todas as experiências psíquicas que a gente vivencia, né? E a MUC, né, memória de uso contínuo, ela é central e consciente. Essa memória existencial, ela é periférica e inconsciente. Ele já vai trazer uma metáfora para a gente que ajuda bastante a entender tudo isso. Essa MUC, né, essa memória de uso contínuo, ela é utilizada no nosso dia a dia, para as nossas tomadas de decisões, para a gente ler, para a gente escrever, para a gente falar, pensar, interpretar, todos esses movimentos que a gente faz constantemente. Já a memória existencial são todos aqueles dados arquivados, né, que ficam aí no nosso inconsciente. Tudo aquilo que a gente vivenciou ou vivencia ainda, né, os nossos medos, os nossos momentos de solidão, todas aquelas experiências, inclusive da primeira infância, vão ser arquivadas aí nessa memória existencial. E também a gente vai ter aí a questão da memória genética, né, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais dela. Para a gente entender melhor essa questão da memória, desses 3 tipos de memória que ele aponta, ele faz uma metáfora, né? Ele traz uma metáfora dessas áreas da memória, comparando-as a uma cidade, né? Então ele diz o seguinte, que essa memória genética seria o solo dessa cidade. Já tudo que acontece ali naquele centro da cidade, movimentado, né, que a gente está ali todo dia para pagar conta, fazer uma compra, todo esse centro da cidade seria a nossa memória de uso contínuo, né? E aquelas periferias, regiões periféricas, seriam a parte da memória existencial. Então, nesse caso, a gente anda bastante pelo centro da cidade, quer dizer, a gente usa bastante a memória de uso contínuo e algumas vezes a gente pisa, né, nesse solo dessa periferia, né, dessas memórias mais guardadas aí no nosso inconsciente, né? Ele diz ainda que a memória genética nossa, ela produz, pelo menos, ele traz aí 11 grandes características nossas, né? Dessas 11, né, vou citar algumas só para a gente ter uma ideia, né, do que essa genética influenciaria nessa nossa formação desse indivíduo, desse nosso eu. Por exemplo, né, nessa reatividade, a maneira como a gente reage aos estímulos estressantes, ele diz que tem a ver com a nossa memória genética. A questão de suportar dores físicas e emocionais também.
A nossa sensibilidade nas relações sociais também é algo que ele cita que vem dessa memória genética. A capacidade de armazenamento de informações no nosso córtex cerebral, entre outras características aí que vêm dessa nossa memória genética. E aí ele traz, né, muitas observações a respeito dessas memórias, de como elas se conectam, né, e vão sendo utilizadas por nós. Então ele fala que esse solo e esse clima ali da cidade são os alicerces, né, a estrutura dessas nossas memórias de uso contínuo e memória existencial. E o eu é o grande construtor de tudo isso. Quer dizer, como é que eu vou ser o construtor? Eu que vou gerenciar tudo isso, essas emoções. De vez em quando vou mexer lá naquelas memórias mais guardadas no inconsciente. Augusto Cury fala bastante que a gente é que decide isso, né? Como é que nós vamos lidar, armazenar ou até mesmo reler aquilo que já está armazenado lá no nosso inconsciente. Então, ele traz muito, né, em vários livros dele que eu já li, ele fala bastante dessa questão do sequestro emocional, né, que muitas vezes nós somos sequestrados emocionalmente e que nós precisamos aprender a proteger as nossas emoções. E aí ele traz essa ideia das janelas killer, né, que vão ser aquelas experiências que a gente vivencia e que a gente não consegue, experiências ruins que a gente vivencia, que a gente não consegue resolvê-las assim de uma maneira muito efetiva, né? E aí elas acabam sendo arquivadas no nosso inconsciente e depois a gente fica ativando, né, muitas vezes retroalimentando, ativando de novo aquelas memórias negativas que fazem a gente agir de uma maneira não tão madura assim, né? Então, essas são as janelas killer que ele trata um pouquinho nesse capítulo. Ele diz que, claro, né, nem todas as experiências ruins que a gente vivencia, elas vão se transformar em janela killer, porque a gente tem, né, o ser humano tem, ainda bem, né, o fenômeno da psicoadaptação, que seria essa questão da gente conseguir não ficar tão traumatizado assim, né? Mais uma vez eu vou falar para vocês que o meu linguajar, né, um linguajar mais de professora, de mãe, eu não tenho esse conhecimento psicológico para tratar a fundo esse tema, tá, gente? O que a gente está fazendo aqui é dividir um pouco as leituras, né, aquilo que a gente vai estudando e que tem a ver com os propósitos do IESE, né, da educação integral. Então, ele diz o seguinte, que boa parte desses traumas que a gente vivencia, a gente consegue minimizar tudo isso e reeditar, reciclar, né, essa memória para não deixar que essa memória vá lá para essa periferia da nossa cidade e se torne alguma coisa que vá nos prejudicar, né? Então ele diz que muitas vezes a gente consegue fazer isso, mas que em situações assim muito fortes, né, vivências muito fortes, por exemplo, traições, perdas de entes queridos, crises financeiras, humilhações públicas. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa psicoadaptação funcionar. E a gente acaba transformando essa experiência, né, numa experiência, numa vivência assim, essa vivência negativa acaba sendo arquivada aí no nosso inconsciente, formando uma janela killer, que depois, né, mais para frente, ele vai explicar também em outros livros, ele vai explicar que essa janela killer, como ela vai agir para fazer a gente tomar atitude sem pensar em outros momentos baseados nesse trauma, né? Então, no próximo capítulo, né, no quarto capítulo, ele vai dar um exemplo muito claro de uma situação escolar que ocorre ali na sala de aula, uma situação de uma prova entre uma professora e um aluno, a partir de uma fala dessa professora, como isso vai impactar nesse aluno e como isso vai causar uma janela killer nele, né, no futuro aí. Então, isso nós vamos ver lá no outro capítulo. Então,
a gente precisa realmente conhecer, né, todas essas teorias, essas ideias, para poder começar também a olhar mais para dentro e a mexer mesmo por dentro, né? Fazer a nossa reforma íntima e perceber quais as nossas janelas killer, né? Tentar imaginar como elas foram geradas aí, né? E tentar, como ele diz, reeditá-las, porque tirá-las, né, a gente não consegue apagar aí, dar uma pane total, a gente não consegue, né, nesse inconsciente. Mas como é que a gente vai fazer para puxar essa memória para o terreno que a gente consegue lidar, né, e começar a reeditar essa memória, transformar ela em algo que não nos prejudique mais, que não nos faça agir por impulso, né? E com isso, quando eu consigo esse movimento, eu vou acabar conseguindo também fazer com que os jovens, né, as crianças, ali, os educandos que estão sob os meus cuidados, que eles também editem essas janelas e não vendam, né, como diz Augusto Cury, não vendam a paz deles assim tão facilmente como às vezes a gente vende. Quando a gente toma aquelas atitudes muito impulsivas, que a gente não sabe, né, também de onde vem, elas podem estar relacionadas a essas janelas killer que a gente criou, né? E ele diz então o seguinte, né, que mentes livres não culpam os outros, não odeiam quem os feriu, não remoem raiva, sentimento de vingança e ciúmes, pois sabem que essas emoções destroem principalmente o seu hospedeiro, ou seja, a si mesmas. Quer dizer, pessoal, ele chama, né, ele nos chama a a pensar na questão da responsabilidade sobre os nossos próprios sentimentos e atitudes, né? Então, como me tornar mais responsável e ensinar o meu filho ou o meu aluno a também se tornar mais responsável por isso e culpar menos as outras pessoas. A gente tem esse péssimo hábito de atribuir muita culpa para o exterior, né? Para querer remexer menos ali no interior, né? Ele também fala ali dentre as características, ainda falando um pouco desse eu imaturo, dos hipersensíveis, né? Ele faz uma diferenciação, né? Então, os psicopatas seriam aqueles insensíveis, né? E os antipsicopatas seriam o perfil dos hipersensíveis, que seriam pessoas, assim, né, seres humanos ótimos para a sociedade, mas que são péssimos para eles mesmos, que são pessoas carrascos de si mesmos, né, que ele nos alerta, né, para tomar bastante cuidado com esse perfil, né, e olhar mesmo para dentro para ver o quanto disso a gente carrega, né. A gente sabe que nem estamos lá no patamar do eu maduro, né, e nem totalmente no eu imaturo. A gente está todos os dias tentando, né, reconstruir, destruir algumas coisas lá dentro, né, reeditar, ressignificar, para tornar o nosso eu, né, mais próximo possível do eu maduro. E esses hipersensíveis, né, que ele trata como antipsicopatas, seriam aquelas pessoas que têm muita propensão a viver as dores dos outros, por exemplo, que sofrem muito pelo futuro, que eles não é incerto, né? A gente sabe que pouca atuação temos em relação a muitas coisas, né? Aquelas pessoas muito, acho que melindrosas seria uma palavra, que pequenas ofensas os machucam muito, né? Que qualquer contrariedade destrói essa pessoa. Então, ele também chama atenção para isso, que esse eu imaturo, né, seja nesse formato, né, nesse perfil hipersensível, ou tudo aquilo que a gente falou do eu imaturo, são pessoas que adoecem emocionalmente com muita facilidade, né? Então, que nós temos que tomar um certo cuidado com esse perfil, né? Perceber dessas características quais que nós ainda temos e como ressignificar, modificar isso em nós, né? Quanto melhor a gente lidar com a questão dessas memórias, da formação aí
daquilo tudo que a gente vai armazenando, mais maduro, né, será o nosso eu, e melhor a gente vai lidar com os nossos filhos, né, os nossos jovens. Então, se eu tenho consciência que uma fala minha pode gerar uma janela killer num filho, num aluno, né, pode dar início aí, né, a esse processo, eu vou ter muito mais cautela, muito mais cuidado nesse convívio social, nesse convívio familiar. Então, mais uma vez, né, esse capítulo nos ajuda a repensar a nós mesmos em primeiro lugar e depois o nosso papel de pais e de professores. Então, no capítulo 4, a gente vai ver alguns exemplos que vão deixar mais claro como é a formação dessa janela killer, né? Que tipo de falas que podem, no outro, né, principalmente sendo ele uma criança, gerar aí essas memórias que vão prejudicar, que vão fazer com que ele haja depois de uma maneira imatura, né, perante os problemas, nas tomadas de decisão. Então foi um pouco isso que eu quis passar para vocês, né, um trechinho aí da leitura nesse capítulo 3. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem todas as sextas, né? Nós vamos começar aí também estudos de outros livros. A cada sexta virá um colega querido aqui falar também a respeito da educação integral, desse pensar as emoções. Então, pais, educadores, todo mundo que se interessa pelo tema, está sempre convidado a contribuir, comentar aqui o vídeo, deixar um oi aí pra gente, tá certo? Agradeço a paciência de vocês e até mais.